destaques do jornal Bem-Estar de hoje. Doenças ocupacionais na enfermagem. Entrevista com ex-técnica de enfermagem. Doença ocupacional. Caracteriza os males que são produzidos ou desencadeados pelo exercício profissional peculiar a determinada atividade. Ainda pode-se afirmar que as doenças ocupacionais são resultados de microtraumas que cotidianamente atingem o trabalhador e, por serem cumulativos, acabam por vencerem suas barreiras de defesas orgânicas. A equipe de enfermagem é constantemente exposta a agentes químicos, físicos e biológicos no ambiente de trabalho, aumentando riscos para o desenvolvimento das doenças ocupacionais. As doenças acometidas pela equipe de enfermagem decorrentes do trabalho são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, síndrome de burnout, afecções do trato respiratório e trato urinário, acometendo principalmente mulheres. As pesquisas apontam que os profissionais de enfermagem, devido a exercerem uma profissão peculiar em atribuições e locais de trabalho, estão diariamente expostos a diversos riscos que podem resultar em doenças laboratoriais. Entrevista com ex-técnica. Hoje estamos com uma ex-técnica de enfermagem chamada Georgiana. Na entrevista abordaremos as doenças ocupacionais que a profissional desenvolveu devido ao seu trabalho em hospital. Seguimos para o estúdio ao lado. Bom dia, Jornal Bem-Estar. Bom dia, senhorita Georgiana. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Yasmin. Tudo bem? Se a senhora permitir, podemos começar? Sim, com certeza. Ok. Quanto tempo a senhora trabalhou como técnica de enfermagem? 7 anos eu trabalhei. 7 anos. E como que foi a sua adaptação nesse tempo? No início é meio ruim a adaptação, porque você tem que conhecer os seus colegas de trabalho, você tem que conhecer vamos dizer assim, como que é a demanda do hospital. Então, com certeza, no início é um pouco complicado, mas depois, com o tempo, você vai se adaptando e tá tudo certo. E o dia a dia no hospital, como que era? No dia a dia a demanda é bem intensa, na verdade, porque você tem bastante paciente para cuidar e tal, mas assim, nada que seja normal. E a senhora fazia muito esforço? Bastante esforço físico, bastante, ficava muito tempo em pé, você tinha que passar paciente de maca para maca, então tinha certas coisas que realmente fazia esforço sim. Quais doenças a senhora desenvolveu nesse período? Então, aí eu desenvolvi doenças osteomusculares, né? Que seria a oncologia, mialgia e a tendinite, que são por causa dos exercícios repetitivos, né? A senhora comentou antes da entrevista que também a escoliose da senhora piorou. Sim. Como que a senhora soube que piorou? Então, em relação à escoliose, eu já tinha escoliose. Aí, com o tempo de eu trabalhar na enfermagem e a demanda às vezes ser bem intensa, o que aconteceu? A minha escoliose começou a avançar um pouco mais, a ser mais debilitada, aí começou a piorar realmente. E como que era a sua saúde mental na época? Como que ela está atualmente? Minha saúde mental na época não era muito boa, até porque você via muitos erros, muita injustiça, você via muitas coisas erradas, então você acaba vendo, você acaba se envolvendo com o paciente, mesmo você não querendo, né? Então o psicológico fica totalmente abalado. Não era muito bom na época. E atualmente? Atualmente o meu psicológico está melhor. Por quê? Porque eu me afastei, não pude mais trabalhar devido essas doenças osteomusculares que eu adquiri. E aí o que aconteceu? Por também a minha escoliose ficar bem avançada, e eu procurei ajuda médica, e aí eu tive que me afastar. Então, devido ao afastamento, não trabalhando mais, meu psicológico está melhor. É claro que para isso eu tive que fazer um tratamento também, né? E como que está atualmente as doenças que a senhora adquiriu, as doenças que pioraram? Então, as doenças que eu adquiri, eu procurei tratamento, fiz um tratamento adequado para cada um, então, com certeza, agora está mais amenizado. Mas não digo que não doa ou algo assim, só amenizou realmente, porque, claro, eu não trabalho mais, não tive mais fazer esforço, então não precisei
não creio que amenizou a situação. A senhora sente dificuldade atualmente por causa dessas doenças? Hoje eu sinto um pouco de dificuldade, porque por mais que eu faça o tratamento adequado, realmente ela continua incomodando. Mas assim, nada como um tratamento, né? Continuo fazendo tratamento para que ela não se agrave. E a senhora tomou alguma providência antigamente em relação a essas doenças? Alguma coisa? Então, quando eu estava trabalhando, que eu vi que a minha situação estava um pouco mais agravada, devido à escoliose, como eu te falei, essas coisas assim, eu procurei ajuda médica. Foi quando ele me deu um parecer dele, foi quando eu comecei a fazer os tratamentos, mas daí eu não aguentei realmente, já estava muito debilitado já em relação à tendinite e principalmente a minha escoliose, aí eu tive que parar de exercer a função. Muito obrigada pela presença da senhora, pelo tempo que a senhora deu para o nosso jornal. E bom, essa foi a entrevista com a senhora Georgiana, antiga técnica de enfermagem. Voltamos com Yasmin. Muito obrigada. Muito obrigada, repórter Yasmin. Amanhã não percam doenças relacionadas ao trabalho, contendo também uma entrevista. Tenham todos um bom dia. Bom dia! Destaques do Jornal Bem-Estar de hoje. Doenças relacionadas ao trabalho. Entrevista com técnica de enfermagem. Doenças relacionadas ao trabalho. Por lei, é definida como adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Isso quer dizer que é causada pela exposição do funcionário a algum agente presente no seu local de trabalho, mas que não necessariamente faz parte de suas tarefas profissionais. Neste caso, o trabalho não é a causa específica da doença, mas tem bastante influência sobre ela. Os principais exemplos de doenças relacionadas ao trabalho são transtornos psicológicos, doenças causadas por vírus e bactérias em locais insalubres. Entrevista. Hoje estamos com a técnica de enfermagem que não quis ter sua identidade revelada. Respeitamos o espaço da técnica, então não mostraremos o rosto e sua voz será mudada na edição. Peço a colaboração de todos para melhor aproveitamento da entrevista. A entrevista abordará o transtorno desenvolvido pela profissional. Vamos para o estúdio ao lado. Bom dia, Jornal Bem-Estar. Bom dia, senhora. Como a senhora está? Estou bem, graças a Deus. Se me permite, posso começar a entrevista? Pode sim. Quanto tempo você trabalha como técnica e em qual setor você trabalhava quando desenvolveu a doença? Eu sou técnico já há 12 anos. Eu trabalho em uma TI pediátrica. E a senhora falou em nossas conversas que desenvolveu o transtorno misto ansioso depressivo. Como que você chegou a esse diagnóstico? Quando eu comecei a reparar no meu comportamento, eu sempre, quando eu tinha que ir para um plantão, eu ficava muito chorosa. Aí, sem vontade de ir, sem vontade de trabalhar, sabe? Aí me dava uma angústia, uma agonia, uma coisa, não sei explicar para você. Mas o que aconteceu? Então, teve um dia que pediram para assumir um plantão de remanejo, sendo que o meu setor estava lotado, que era o meu setor, no caso, que estava lotado. Aí o que aconteceu? Eu comecei a surtar. Não sei por que eu comecei a surtar, tive uma crise horrível de choro, eu tremia toda, não conseguia parar de chorar, eu soluçava, então eu fui levado para emergência. Quando eu fui levado para emergência psiquiátrica, lá no Hospital Sul América que eu trabalhava na época, eles me diagnosticaram com um transtorno misto ansioso depressivo. E como que era o ambiente de trabalho da senhora? Era um ambiente totalmente desorganizado, totalmente sem condições de trabalho, tanto para a gente como para os pacientes, sabe? Muitas das vezes eu tinha que ser conivente com erros que eu via, com situações que eu via lá dentro. Aí o que aconteceu?
Eu tentei, assim, por diversas vezes chegar e dizer assim, olha, vamos tentar melhorar. Eu comecei a dar ideias para melhoria, sabe? Mas o que aconteceu? A empresa não me dava nenhum retorno. E aí ela só sabia dizer assim, a empresa é assim que funciona. Se você não aceitar assim, tem várias pessoas querendo estar no teu lugar. Então, eu fiquei meio ruim na situação. E eles diziam, porque a política da empresa é assim mesmo. Então a gente fica meio chateado com isso. E o que a senhora fez para tentar resolver essa angústia que a senhora sentia? Então, o que aconteceu? Eu pedi as contas. Aí eu vi que não adiantava, não resolvia, ninguém resolvia a situação. Aí eu vi que a minha angústia estava pior. Quando eu soube o meu diagnóstico, eu pedi as contas. Eu pedi as contas e tentei ir num lugar que o hospital que não. Achar um hospital que me desse condições de trabalho, com dignidade, né? Qualidade, respeito. Tanto para mim como para o paciente, porque o paciente também precisava disso. Aí foi o que aconteceu. E a senhora faz uso de algum medicamento, algum tratamento hoje em dia? Sim, eu faço assim. Eu tomo quetiapina, que é porque eu não consigo dormir. Então eu tomo a quetiapina e a cetranina, que é para ansiedade. Sem esses dois remédios eu não consigo ficar. Eu também eu acompanho 2 vezes eu tenho acompanhamento com psicólogo, né? E continuo com um psiquiatra também, acompanhamento com psiquiatra também, até hoje. E hoje em dia, como que a senhora se sente com os tratamentos, os medicamentos que a senhora faz uso? Então eu me sinto um pouco mais leve, me sinto bem mais leve, porque onde eu trabalho, o atual onde eu trabalho hoje, ele não me estressa tanto, né? Porque eu amo o que eu faço. Então o que acontece? A minha psicóloga até já pensou, graças a Deus, até já pensou em reduzir as minhas sessões, já. Eu já não choro muito tanto, não choro tanto sim, né? Quando eu tenho que ir para o hospital. Teria algo a mais que a senhora gostaria de falar para o pessoal do bem-estar? Então, uma dica que eu dou para essa galera aí nova que está se formando, né? É que não deixe o seu ambiente de trabalho te matar. Porque todos nós somos substituíveis. Ok? Muito obrigada pela presença, pelo tempo disponibilizado. Tenha um ótimo dia e muito obrigada, bem-estar. Voltamos com Yasmin. Muito obrigada, repórter Yasmin. Tenha um bom dia.